Estamos recebendo aqui a Tânia Amara Poppenmeier, que é coordenadora do Sinceb, para falar na sequência aqui. Já ouvimos a secretária aqui de Brusque, secretária municipal de Educação, a Franciele Márcia Maier. Agora a Tânia está conosco para falar do ponto de vista do Sinceb sobre esse projeto de lei que criou aí o Prêmio de Valorização da Educação e as consequências para o servidor público de Brusque. Consequências no sentido de como ficam os outros servidores, né? Do ponto de vista do sindicato, como ficarão os outros servidores em relação a esse benefício concedido e que já foi devidamente registrado aqui pela secretária do Porquê. Tânia, seja bem-vinda, bom dia. Tudo bem, Tânia? Bom dia, tudo bem. Tudo certo com você? Ô, Tânia, como é que o Sinceb trabalha com esse projeto de lei em relação aos demais servidores da prefeitura? Me parece que isso é exclusivamente para a educação. Me parece, não, é exatamente para a educação. Como é que fica o sindicato e qual é a repercussão para os demais servidores da prefeitura, Tânia? O sindicato foi chamado junto com a prefeito e secretária para a apresentação do projeto, o qual o sindicato não teve participação nenhuma. Certo. A valorização, segundo a administração, é para os servidores que estão nas escolas, todos que fazem parte. Mas o sindicato nunca defende premiação, gratificação. O sindicato sempre defende a valorização do servidor através do seu salário. Eu assisti a entrevista da secretária e eu tenho meus pontos, né, que acho pertinente. Certo. Se a educação de Brusque tá em destaque, segundo ela, né? E agora teremos essa semana aí uma pessoa renomada na questão do IDEB, que o município dele, enquanto ele estava à frente, tirou 9,8 de nota do IDEB. Mas por isso tem que ser valorizado só essa pessoa, só o professor ou os demais que estão na escola, e os demais servidores, aquele que está varrendo a rua, que está limpando a sujeira, que está fazendo o que ele tem que fazer, para qual ele prestou concurso. Então ele tem que ser valorizado no seu salário, porque uma gratificação, uma premiação, ela pode ser retirada a qualquer momento. No início, quando o prefeito, na campanha dele, ele falou de um 14º para a educação, o que a gente pensa de 14º? Um salário a mais no final do ano, certo? Como nós temos o 13º salário. Depois de tanto questionar isso, mudaram o nome para uma premiação. Até porque eu vi aqui que vocês questionaram a questão dos atestados. Sim. Aí eu pergunto para vocês, quem é que fornece atestado para o cidadão que está doente? São os médicos, São obviamente. os médicos. Se o médico dá atestado ao professor, é porque realmente ele está doente. Certo. Existe hoje uma dificuldade muito grande em sala de aula, que hoje as crianças só têm direitos. E a família cobra direito do filho. Tem que cobrar? Tem. Mas tem que reconhecer que ele tem deveres. Hoje nós temos professores, monitores que apanham em sala de aula de crianças laudadas ou não. E aí vem um prêmio educação por nota, por alguns critérios. E esse outro critério, que o professor está adoecendo, que ele apanha, que ele é cuspido na cara, como é que fica essa valorização? Se ele ficou doente, se ele adoeceu emocionalmente em função do que acontece hoje em sala de aula, ele não merece uma premiação? Porque tem critérios, é lógico, não é que vai ter mais, segundo os critérios, né? Não é por mais de 5 faltas que ele vai deixar de ganhar totalmente o prêmio. Aí vem um cálculo diferenciado. Mas quem fica doente? Fica porque quer? É claro que a gente sabe que em qualquer lugar, não é no serviço público, em qualquer lugar público, privado, tem aqueles que gostam, né, de arrumarem um atestado. Mas quem fornece esse atestado?
Qual é a veracidade, qual é o profissionalismo, se é que são fabricados? Que eu não acredito em fabricação de atestado. Se o médico receita o afastamento do servidor por um período, é porque ele está doente. E ele precisa ser tratado e respeitado por conta disso. E muitas vezes até um médico da própria rede, né, Tânia? Sim, o médico da própria rede, porque a maioria vai numa UBS, então Sim. são médicos da rede municipal e são profissionais bons. Eu, de um modo geral, eu sempre defendi que os bons não podem pagar pelos maus. E nós, digamos assim, temos a felicidade, o município de Brusque, da grande maioria dos servidores serem bons, serem responsáveis, serem competentes naquilo que fazem. Porque o município funciona porque existe um servidor público. A água, a educação, o transporte dessas crianças, a saúde. Então, só existe porque temos servidor. Se um secretário sai, aquela secretaria não para de funcionar por conta disso, porque tem servidor responsável na ponta. Então, se fosse premiação, deveria ser para todos. A educação, voltando à educação, né, que o prêmio é para a educação, existe uma coisinha chamada achatamento na carreira do professor. Este ano, o ano passado, foi aplicado o reajuste do piso na carreira, mas não deixou de achatar. Hoje, quem está entrando na rede municipal como professor, ele ganha o mesmo tanto que quem já está há 10 anos. O que diferencia é que aqueles que estão há 10 anos têm o triênio, que hoje os novos não têm mais. Então, o que diferencia o salário é isso. E daí vem se falar em valorização da educação com salário achatado, com salário desvalorizado. Na minha visão, teria que ser investido na carreira, não só do professor, se querem premiar a educação, digamos assim, que compõe todos aqueles que estão na escola, seria revista o achatamento do professor, a valorização da servente merendeira, o respeito ao coordenador, ao diretor, que tem um salário que também não é tudo aquilo para dizer que seja tão concorrido o cargo de diretor. Então, assim, o sindicato sempre defendeu valorização na carreira do profissional. E uma premiação, eu vou estar numerando um número muito pequeno de pessoas a serem premiadas. E em janeiro, quando será pago o primeiro prêmio, digamos assim, né, a primeira parcela ou a primeira aplicação, se todos vão ganhar um salário. Aquilo que está sendo divulgado, que é R$ 5.130, que é o piso mínimo da carreira do magistério. Então, assim, nós temos os nossos contrapontos em relação a isso. Não somos contra um prêmio que todos ganhando bem, todos valorizados, todos respeitados por aquela escola ou aquele profissional que se destaca muito dentro do município, nível de estado, nacionalmente. Aí sim, eu concordo com uma premiação àquele profissional em destaque. Agora, Tânia, uma questão que você levantou na sua primeira frase é que o sindicato não foi chamado, vocês só se depararam com o projeto já pronto na Câmara, é isso aí? É isso aí. Nós sabíamos que aconteceria essa situação, porque até o prefeito divulgou isso na campanha dele, e ele sempre dizia que teria um prêmio educação em algumas reuniões que nós tivemos, mas a elaboração ou a participação na construção deste projeto, que hoje já é lei, nós não tivemos. Nós tivemos conhecimento quando ele já estava pronto, e uma das reivindicações da database deste ano é porque terá uma equipe que fará a avaliação desses profissionais no decorrer do ano. Serão feitas 3 avaliações. Nós solicitamos que o sindicato tivesse uma cadeira nessa comissão, nesse conselho, que até então não recebemos nenhuma resposta se teremos ou não. Pode ir. Tô aqui recebendo mensagens aqui, desculpe. Não, eu tenho mais uma pergunta sobre isso. É assim, ó, a secretária de Educação que teve aqui semana passada, pelo menos é o que eu entendi, tá? Pelo menos assim, é a minha avaliação, que muito dessa premiação seria para tentar estimular
que o professor vá trabalhar ou para desestimular a questão de você buscar atestado para não ir trabalhar, né? Eu queria a tua avaliação sobre isso, sobre o mote dessa avaliação, e ainda por cima eu queria que você tocasse sobre, você falou um negócio para mim que foi muito sério, sobre como está sendo feito, se vocês têm acompanhado essas questões envolvendo as próprias condições de trabalho dos funcionários da educação. Você falou agora que tem alunos que estão agredindo professores, que é uma denúncia muito grave, e isso mexe diretamente com o quê? Com saúde mental de servidor da educação. O sindicato tem acompanhado isso, tem conversado com a própria Secretaria de Educação sobre essas situações? Inclusive, colaborando com o Rodrigo aí nessa pergunta, nessa colocação dele, a própria secretária disse aqui que existe dentro da prefeitura, que não olha somente para a educação, para todos os setores, uma espécie de junta médica ou um serviço desse para fazer uma avaliação, é isso mesmo? Então vamos para o ponto. Vamos para pontos. Sobre os atestados. Uhum. Eu falei no início que a grande maioria dos servidores, eles só apresentam um atestado quando eles realmente estão doentes. São exceções, né? Que a gente sabe que tem no privado ou no público. Uhum. Os professores, de um modo geral, até na Assembleia isso foi colocado, database, eles entendem que essa premiação é para inibir o número de atestados. Esta é a visão dos professores faladas em Assembleia. É o entendimento que eu tive, assim, de algumas da entrevista sexta-feira também. Mas quando a gente ouve a explanação, a colocação, essa ideia de coibir atestados com essa gratificação que virá. Não, digamos assim, 80% da educação pensa desta forma, que é para diminuir o número de atestados. Sobre a questão de profissionais sendo agredidos de ambiente de trabalho. Em ambiente de trabalho. A prefeitura tem o EPAD, é um setor dentro da prefeitura que ele administra processo administrativo e sindicâncias. E eu participo de alguns. E o sindicato tem, digamos assim, um canal aberto ao servidor para denúncias. Existem denúncias, sim, de que professores são agredidos, chutados, beliscados, com manchas roxas. Teve até um caso que o nosso jurídico, a coisa foi para a esfera criminal, defendeu esse professor que foi agredido com hematomas, que apresentava hematomas. E existem outros casos. Faz tempo esse caso aí? Já um tempo, mas muitos têm medo de denunciar. Eles têm medo de represálias, tanto da família, né, como que a administração, na visão deles, pode não estar fazendo nada. Em uma das reuniões que eu tive com a secretária de Educação, final do ano, levando para ela algumas situações desse tipo do lado do servidor, do professor, o monitor. O monitor é o que é mais nesse momento, porque existe o monitor para criança laudada, né? E existe o monitor de apoio dentro da sala. E a demanda é grande no sindicato de denúncias que eles são chutados, beliscados e que nada é feito. E eu perguntei à secretária de Educação o que é que a Secretaria de Educação faz para preservar o ambiente de trabalho ao professor e ao monitor. Nada. Porque o que acontece? Quando uma pessoa é agredida, um servidor, né, é agredido na escola, ele vai reclamar para quem? Não tem uma ouvidoria específica para atender essa demanda. Não existe. E realmente esse profissional, um professor e monitor, eles estão adoecendo, sim, por falta de apoio da rede municipal. Mas a ouvidoria do município, ela não é para o público externo e para o público interno também? Olha, Dirley, o pessoal ultimamente está assim. Eles fazem a ouvidoria para o município, segundo a fala dos servidores. O município nada faz. Então, o que nós orientamos aos servidores? Geralmente as denúncias sou eu que atendo. Eu digo para ele,
oficializa, faz a ouvidoria e me encaminha a ouvidoria que o sindicato vai oficializar o município do que está acontecendo. E é desta forma que nós estamos fazendo, e é desta forma que um resultado pequeno, começando a avançar, está acontecendo. O servidor tem medo de perseguição, principalmente aquele que é contrato administrativo. É sério, quando a gente fala que perseguição, você fala da própria administração? Eles falam. Quem manda, de quem... Eles falam de perseguição da administração, que o que eu estou falando aqui são falas que eu ouço, que a Brusque tem que ser tudo bonitinho e redondinho. Não pode aparecer esse tipo de situação exposta à mídia. Então, e tem medo de algumas famílias também, questão da família. Eu recentemente respondi a um processo criminal por conta de estar defendendo os servidores. O sindicato? O sindicato. Como, né, eu, Tânia, enquanto... Sim, representante do sindicato. Respondi, foi na audiência, teve todos os trâmites legais, e a sentença do juiz foi: não acatou porque não viu realmente que houve uma intenção do sindicato ou da minha pessoa de, né, ele mandou arquivar o processo. Então, assim, quando a gente denuncia, quando eu denuncio, que tem um respaldo todo legal, acontece isso. Agora vocês imaginam se uma pessoa que está lá na sala de aula vai fazer isso? Você está dizendo que isso acaba desestimulando o servidor a reclamar. A relatar a realidade. Porque ele pode sofrer por parte de alguém. Não foi a prefeitura que me processou, vamos deixar bem claro. Não foi. Não foi a prefeitura, nem sei se a prefeitura tomou conhecimento desse fato. Mas isso aconteceu pelo fato de eu ter feito uma denúncia num dos meus vídeos, né, de uma escola. Os fatos que estão sendo divulgados aqui, que, olha, sinceramente, as respostas da secretária, que ela já em alguma live já dos perfis do Sinceb já havia colocado, né, que é um canal da instituição para presidente. Chama ela de secretária, presidente. Desculpa, da coordenadora, não é nem presidente. Então o pessoal confunde. Alguém mandou a mensagem aqui, pergunta para a secretária da Educação. Não é a secretária da Educação. Desculpa, Tânia. Mas eu estava aqui. É que, sinceramente, às vezes a gente não faz ideia, porque eu fico me perguntando como que existe agressão a professores no ensino fundamental. Você tem ali alunos de 6, 7 anos, né? E até 11, 12 anos talvez, dependendo da situação aí de reprovação ou de chegar mais tarde, enfim. Eu sei que essa é uma situação de ordem social, não é uma coisa que só acontece em Brusque, acontece no Brasil inteiro, e o comportamento mudou muito, né? Antes a gente respeitava o professor, chegasse em casa, eu com 63 anos, na época que eu ia para a escola, se eu chegasse em casa e dissesse para minha mãe: ô mãe, a professora me bateu, eu apanhava também da minha mãe, né? Assim, a gente apanhava no sentido figurado. Eu recebia uma represária da minha mãe. Hoje está diferente, hoje está complicado. O pai vai lá tirar satisfação, a mãe vai lá tirar satisfação com o professor. Mas eu fico pensando, uma criança de 10 anos agride professor hoje na escola? A rede municipal tem até o 9º ano, então, que são adolescentes, em média de 14, 15 anos. Certo. Tá? Então, só para esclarecer que não é só até 10 anos, é até essa idade. E esses fatos acontecem geralmente quando as crianças, a maior parte são laudadas, são crianças a suporte nível 3 de autismo, né? Mas acontece sim o enfrentamento, que eu vou chegar em casa e eu vou contar tudo pro meu pai, você vai ver, ele vai vir aqui. Então, assim, existe as crianças que ameaçam os professores ou monitores, que a maior parte são os monitores que mais sofrem, porque são eles que acompanham as crianças laudadas, mas existem as crianças ditas normais que também gostam de dar uma testada, né? Digamos assim. E realmente, na minha visão,
nesse ponto de suporte ao profissional que está dentro da sala de aula, não existe da administração. Porque se existisse, teria alguma normativa, algum decreto, o que esse profissional deveria fazer quando ele é agredido. Quando ele procura o sindicato, a primeira orientação que eu dou é fazer um BO. Porque esse aluno tem alguém responsável. E ele tem que responder pelo que o filho ou a filha faz dentro da escola. Não é só para passar a mão na cabeça e ir lá tirar a satisfação do profissional quando cobra e quando exige algo a mais. E você afirmou há pouco, você disse aqui que às vezes tem a conivência da própria direção de quem está no comando das escolas de não fazer essa divulgação para mostrar uma estatística que não existe. Ou que está tudo bem. E que a escola é perfeita. Exato. E a gente sabe onde tem pessoas de todas as idades, de todas as educações, né? Que não existe perfeição. Mas por que se age desse jeito? Qual é a finalidade de mostrar uma coisa que você tem problemas ali e não quer mostrar? Por quê? Porque eu quero ter um bom conceito que a minha escola é perfeita, que nada acontece, que lá dentro tudo se resolve lá sem precisar ir para fora dos muros. E acontecem, quando é ao inverso, existe uma suposta agressão de um profissional com uma criança, que é abominável, né? O que acontece? Divulgação. E quando é a criança ou o adolescente que faz a agressão ao profissional, o que acontece? Se abafa, se esconde. Porque isso não existe, isso não é realidade, né? Então é dessa forma que acontece. E existe muita, sim, denúncia aos sindicatos sobre essa situação de que nada acontece. Então, como eu disse, quando isso acontece, eu oriento que a pessoa faça um BO, que aí serão tomadas as medidas que têm que serem tomadas, porque não fica no âmbito interno da unidade. E o sindicato costuma acompanhar isso para e passo, todo esse processo até o final, Tânia? Como é que se dá a atuação do sindicato nesse aspecto? Você falou que orienta fazer o registro do BO, né? Que é o procedimento, enfim, é o rito, né, da coisa. E como é que fica nesse caso o papel do sindicato nessa apuração? E o sindicato oficializa o município. Sim. Dependendo da situação, a secretaria vai a unidade escolar e tenta resolver. E em alguns casos, quando envolve o servidor que fica duvidoso, digamos assim, é instaurado um processo de sindicância ou processo administrativo disciplinar para apurar os fatos. Pois não, pode continuar, desculpa. Não, e depois desse processo, né, onde se verifica, são chamadas pessoas para serem ouvidas, e aí a secretaria dá o encaminhamento. E nessas comissões o sindicato tem uma cadeira. Né? O sindicato indica um representante para participar dessas situações de sindicância ou de PAD. E essa junta que analisa os afastamentos por algum problema de doença, seja de qualquer natureza, por conta desse número que chamou a atenção, são aproximadamente quase 1.000 servidores no mês de março, 980 servidores, um terço do quadro hoje da prefeitura, né? Servidores da educação que foram afastados ou se afastaram por atestado médico, quase 2.600 e poucos dias aí, na soma desses dias, né, de afastamento. Como é que o Sinceb analisa isso? Embora você já tenha dito que existem casos, obviamente, que não são verdadeiros, mas no parecer do Sinceb me parece que a maioria disso é absolutamente certo. E onde é que está essa junta médica da prefeitura que faz essa análise? O município tem uma junta médica, né? Ela, dependendo do número de dias de atestado, o servidor tem que passar por essa junta médica. E até hoje eu não vi, pelo menos chegou ao meu conhecimento, que um atestado de um profissional de uma UBS tenha sido contestado pela junta médica. Se houve, eu desconheço.
né? E se a junta médica valida o atestado do profissional de uma UBS ou de um médico particular, então quer dizer que realmente aquele servidor está doente. E aí ele será prejudicado na hora da avaliação dele. A educação tem isso. No geral, o nível é o mesmo de afastamentos da prefeitura, pelo que o Sincep toma conhecimento, em todas as áreas do servidor? Existe afastamento em todas as áreas. Uhum. Por que a educação se destaca? Lógico, tem o maior número de funcionários. Aproximadamente 3 mil servidores, só na Secretaria de Educação. Então, o total da prefeitura são entre servidores efetivos, contrato administrativo e os cargos comissionados, tem em torno de 5.500 servidores. 3 é educação, mais de 50%. Uhum. É óbvio que o maior número de atestados vai ser educação. Mas outros setores é no mesmo nível, proporcionalmente? Sim, proporcionalmente não vejo diferença nenhuma dos outros setores. E, assim, a saúde, vamos pegar a Secretaria de Saúde. Os profissionais das UBSs, eles são agredidos verbalmente por muitos cidadãos. Reclamam do atendimento das UBSs. Mas, aí eu volto a dizer, o que é feito para resguardar a integridade desse servidor da UBS? Onde um cidadão chega lá, já chega brabo, que é atestado às vezes para a empresa, não consegue, e descarrega em quem? No servidor. Quando esse servidor adoece emocionalmente, que ele precisa se tratar, se afastar, aí ele é visto como alguém que vive de atestado. A educação não é diferente. O Obras não é diferente. Então, assim, tem que ser revisto a qualidade de saúde do servidor. Na Database, já faz uns 3 anos, Database, nós viemos solicitando um psicólogo para atender a demanda somente do servidor público, e que esse profissional não seja profissional da rede municipal, que seja alguém para fazer esse tratamento, atendimento ao servidor que precisa. E isso é solicitação do servidor em assembleia. Se ele está solicitando essa ajuda, esse apoio emocional, é porque realmente ele está precisando. Porque eles não iam solicitar um psicólogo para Bonito. Uhum. Porque ele está precisando, de apoio. Ele está precisando de apoio. E que caberia ao município dar esse apoio. De que forma? Tendo profissionais que possam dar o suporte emocional para o servidor que necessita. Só uma coisa, só voltando a isso. A Secretaria de Educação, ela divulgou um número de atestados que com certeza esse número vocês também têm ciência desse número, mas a Secretaria informou para vocês desse número de atestados que foram, de N motivos. O quanto corresponderia essa situação de saúde mental dos funcionários? A maioria. É maioria? É maioria. É maioria. É maioria. Mais do que caso clínico? Não, sim, pelo que... Claro, não seja um caso clínico, mas um caso de doença, sim, por exemplo. Pelo que chega para nós, é a maioria. De um apoio emocional, de como lidar com algumas situações desenvolvidas no trabalho. Recentemente existe uma doença, burnout, que é proveniente das condições de trabalho. E tem muito servidor com. Eu lembro que ano passado, acho que foi em julho do ano passado, você aqui, que teve aqui inclusive na Rádio Cidade, depois de um vídeo feito de assédio moral, acho que foi numa creche, né? Não sei. Centro de Educação Infantil. Centro de Educação Infantil, né? Que é outra situação. Além de você ter essa questão aluno-professor, você tem direção com o professor. Olha, que bom que é a minoria. Uhum. Mas existe sim aquela história. Eu fui eleito para 4 anos, tenho as costas quentes e ninguém me tira daqui. Hoje o diretor, ele tem as suas funções a serem cumpridas, ele tem que ser avaliado anualmente. E se ele não corresponde, ele pode ser sim. Nós já tivemos diretores eleitos
que foram exonerados do cargo ano passado. Então, existe lei para o diretor? Existe. O que tem que acontecer é o servidor ir buscar o apoio que ele necessita para resolver esses problemas. É isso? É isso aí? É isso. Muito bem. Então agradeço aqui a secretária, mas ela não falou da... Secretária não, Desculpa, de lei. Pois é, ele tá te colocando como secretária. Poderia ser um Não, dia, competência não falta, Tânia, para isso. Hoje que não inclusive mais, é professora de carreira, inclusive, né? Claro. Sou servidora pública Servidora há de 34 carreira. anos. Eu não imagino. Ô, coordenadora, presidente, desculpa. Não, é que eu queria perguntar sobre a fala dos vereadores aí na Câmara. Eu até ia dizer isso, exatamente, fazer uma provocação. Sobre, porque na realidade o que falou, por exemplo, o Rogério Santos, que ele falou, a gente já mais ou menos tem esse histórico dele com o ex-prefeito Arivec, que ele citou, ele citou na fala dele, foi semana passada, né? Essa semana. Semana que passou agora. Não, foi essa semana. Perdão, semana que passou. Isso, Hoje é segunda. Hoje é segunda. Eu tô que hoje é sexta, hoje é segunda. Falando de mim, chamando de secretária, já tá adiantando. Foi na quinta-feira, isso mesmo. O Rogério falou e nominou o ex-prefeito Arivec. O vereador Antônio Roberto, ele foi na linha, mas ele deu a entender pelo abre e fecha aspas dele, que ele estava apontando o dedo para o Sinceb aí, em relação a essa situação do ACT aí e essa questão o fundo de garantia. O fundo de garantia. Ele citou o sindicato, na verdade. Ele citou? Ele citou. Sim. Eu estava na sessão, né? Acompanhei toda a sessão e fiquei indignada, em nome de todos os servidores, com a fala do vereador. Ele não conhece o contexto da história, acredito eu, para fazer esta fala. E também não sei se ele conhece como é que funciona um sindicato. Quem é que toma a decisão que envolve a vida do servidor público? Quando isso aconteceu em 2021, foi para a Câmara de Vereadores um projeto de lei, tirando o triênio de todos os servidores, congelando quem já tem, congelaria ali e não avançaria como avança hoje. E a reforma previdenciária nos mesmos moldes do regime geral de previdência e que não teriam, além do triênio, a licença-prêmio. E que seria regime único. Acabaria o FGTS e todos seriam servidores regidos pelo Estatuto e não mais pela CLT. Nós temos um profissional muito gabaritado, competente de Brasília para fazer esse trabalho junto com a gente. Conseguimos segurar o projeto na Câmara e aí começou uma negociação com a administração da época, que era o ex-prefeito Arivec. As negociações andaram um pouco para um lado, para o outro, e havia uma determinação do governo federal que todos os municípios deveriam escolher um regime único para o município. Nós somos estatutários, não conseguiríamos, não queríamos voltar para o regime, para o CLT. Então, o que aconteceu? Chamamos a Assembleia, expusemos a situação para a Assembleia. Quem compareceu à Assembleia? Servidor efetivo. Na época, o ACT, bem pouco foi. E ali estava a retirada do Fundo de Garantia para ser um regime único de acordo com a determinação federal. Essa Assembleia voltou a discutir com a administração, voltamos para uma nova Assembleia, e tinha bastante servidor nessa Assembleia, e lá a Assembleia votou que então fosse regime único e que os novos servidores não teriam licença-prêmio nem triênio e que o município estava implementando o regime único. Então deixariam de receber fundo de garantia. Como é na rede estadual, como é na rede municipal de Guabiruba, que são regimes únicos. Quem votou foram os servidores que estavam na Assembleia. Não foi eu, Tânia, ou não foi Orlando, na época era o Orlando presidente, quem decidiu. Porque uma decisão dessa, uma data base, uma mudança no regime estatutário, quem decide é a Assembleia. É o servidor que está na Assembleia. Seja ele favorável ou não, quem decide é o servidor. E a administração do sindicato, então,
né, comunica o município, as decisões são tomadas. Aconteceu agora, pouquinhos dias, dia 9, a Assembleia Database que aprovou as negociações desse ano. Não foi eu quem aprovei. Foram os servidores que estavam na Assembleia, que foi uma Assembleia bem apertada essa, né? Mas foram os servidores que lá estavam. Então, eu digo assim, quem faz um comentário como foi feito pelo vereador, na minha opinião, não conhece o contexto, a história e nem se interessou em buscar. E simplesmente apontar um culpado que eu vejo que pode estar buscando popularidade entre os servidores contratados. Pena que a entrevista com a presidente do Sinseb terminou, porque é um outro debate aqui, mas vamos intimá-la. Vamos. Quando quiser, estarei à chamar, disposição. né, É só chamar. Obrigado, viu, Tânia? Eu é que agradeço o espaço e estou sempre à disposição. 8h51, a Tânia que vai a semana que vem a Lages para tratar de um tema. Esta semana. Um tema relacionado a essa mulher. Violência contra a mulher. Né? São dois temas que serão discutidos lá. A mulher no movimento sindical, que muitas vezes ainda sofre a violência do preconceito e da discriminação por ser mulher. Certo. E a questão do feminicídio, a violência contra a mulher. Começa quando? É dia 23 e 24. Vamos falar sobre isso aí depois. Qualquer coisa, nos mande informações, viu, Tânia? Certo.